Olá, tudo bem? Estamos de volta aqui com o programa Pontuando e eu acabei de adquirir um livro, chama-se Colonialismo Digital e, ao que tudo indica, lançado em 2023, ele é, esse que está em minhas mãos, uma segunda edição. O colonialismo digital tem um subtítulo que é o seguinte: Por uma crítica hacker fanoniana. A gente vai entender isso aí. Muito bem. O livro é da coleção chamada Estado de Sítio, da editora Boitempo, escrito por Davidson Faustino e Walter Lippold. Muito bem. Desde já eu peço que você deixe seu like, faça compartilhamento, comentários que você achar razoáveis. Como eu ainda não li o livro, mas eu tenho uma noção dele, eu vou ler aqui uma apresentação e introdução que foi feita para os autores por Sérgio Amadeu da Silveira, que você já deve tê-lo visto aí nos vídeos do Outras Palavras e em vários outros portais progressistas da mídia progressistas aí da internet. Então o Sérgio Amadeu fala colonialismo digital, imperialismo, e a doutrina neoliberal. Quem que é o Sérgio Amadeu? Ele é professor da Universidade Federal do ABC, ele é pesquisador do CNPq, investiga as possibilidades de desenvolvimento e uso da IA, além daquelas do mercado. Muito bem. Você vai ouvir um sonzinho aí de passar de páginas, porque eu estou lendo diretamente no livro, e eu espero que você releve isso aí. Vou ler essa introdução do Sérgio Amadeu para o livro Colonialismo Digital, por uma crítica hacker fanoniana, e edição de 2023, e a nova edição está aqui na minha mão hoje, 18 de fevereiro de 2025. Olha bem, esse livro, diz o Sérgio Amadeu a respeito do livro, trata do colonialismo digital não como metáfora ou força de expressão, mas como dinâmica de um capitalismo tardio, fator que nós ontem, no último podcast nosso aqui do Pontuando, nós falamos de terra arrasada e falamos do capitalismo tardio. Então, não como metáfora ou força de expressão, mas como uma dinâmica do capitalismo tardio que constitui sua existência a partir de dois elementos intercambiáveis, que é uma nova repartição do mundo em espaços de exploração econômica e o colonialismo de dados. Assim, Davidson Faustino e Walter Lippold, são os dois autores, atacam, entre aspas, o coração gelado do Big Data e do imperialismo que atualmente se alicerça cada vez mais na tecnologia. Não há dúvida de que o colonialismo histórico, definido por Karl Marx como um dos métodos utilizados pelos capitalistas europeus para realizar a acumulação primitiva de capital, ele não existe mais. Aquele colonialismo histórico. Países como o Brasil ou Argélia não são mais colônias, em que pese Martinica Frantz Fanon, um dos principais teóricos da luta anticolonial, ser ainda hoje um departamento ultramarinho insular francês no Caribe, em que pese ainda exista isso. O novo colonialismo é datificado
E sua violência, muitas vezes sutil, produz a precarização nada suave do trabalho e aponta para uma submissão social enredada e gamificada que formata sujeitos submetidos à servidão maquínica e aos sistemas algorítmicos das grandes empresas do norte global. Ele está se referindo às Big Techs. O saudoso Milton Santos, que escreveu A Natureza do Espaço, Técnica e Tempo, Razão e Emoção, de São Paulo, da EDUSP, que foi um grande geógrafo brasileiro, infelizmente já falecido, nesse livro que eu citei, A Natureza do Espaço, diz Sérgio Amadeu, nos alertou de que a principal forma de relação entre a humanidade e o meio natural é dado pela técnica. As técnicas são um conjunto de meios instrumentais e sociais com os quais as sociedades efetivam sua vida, produzem e criam espaço. Influenciado por Simondon, Santos expressa que a tecnologia é uma das expressões mais relevantes da cultura e, portanto, está submetida a disputas ideológicas. Agora, os atores hegemônicos, armados com uma informação adequada, servem-se de todas as redes e se utilizam de todos os territórios. Eles preferem o espaço reticular, mas sua influência alcança também os espaços banais mais escondidos. Eis porque os territórios nacionais se transformam num espaço nacional da economia internacional e os sistemas de engenharia mais modernos criados em cada país são mais bem utilizados por firmas transnacionais pela própria sociedade nacional. Bom, isso aí é uma citação aqui do mesmo livro do Milton Santos, que ele citou aí. Muito bem, vamos continuar. A US International Trade Commission, em 2012, foi acionada pelo Senado norte-americano para documentar e quantificar o impacto econômico da restrição ao fluxo transnacional de dados que começava a ser reivindicado por pesquisadores, ativistas e governos de diversos países. Como resultado, essa US International, que tem a sigla USITC, estimou que, em 2011, o comércio e serviços digitais, que inclui o fluxo de dados, aumentaram o PIB dos Estados Unidos entre 517 bilhões e 715 bilhões de dólares e geraram aproximadamente 2,4 milhões de empregos. Essas informações se encontram no relatório Measure the Value of Cross-Border Data Flows, de 2016, que ele diz aqui onde está disponível para consulta. Muito bem. Notamos que a manutenção do livre fluxo de dados para os Estados Unidos não é uma questão vinculada à defesa das pequenas e médias empresas do mundo empobrecido, como lemos nos discursos de seus consultores. Mas é de fato um elemento fundamental de extração de riqueza de países tecno-economicamente pobres e que jazem dependentes. Então é uma extração de riqueza no formato de dados. Faustino e Lippold, os autores, aqui trataram também dos mecanismos de sustentação ideológica desse novo colonialismo a partir do novo fetichismo da técnica, da ilusão da neutralidade tecnológica e de ingênuas crenças na libertação pelos dispositivos, como se fosse possível eliminar problemas sociais apenas implementando e manuseando aplicativos digitais. Complementando essa perspectiva, e é importante destacar o papel das consultorias internacionais para a adesão de gestores públicos e privados a discursos que dão cobertura à expansão do colonialismo digital. As consultorias têm demonstrado grande capacidade de sedução, com relatórios e levantamentos aparentemente implacáveis, bem como com seus PowerPoints
PowerPoints motivacionais. De modo significante, as consultorias são disseminadoras das estratégias das Big Techs, das métricas que portam as exigências de adequação e conformidade a produtos e práticas específicas do imperialismo. Como bem demonstrou Dave Beer em Metric Power, que é um livro lançado em Londres pela Palgrave Macmillan em 2016, formas de medir são métodos de poder e de controle que moldam comportamentos e decisões são construções sociais, refletindo os valores e os interesses de quem as cria e as utiliza. As consultorias polinizam ideologicamente as classes dominantes e os gestores públicos dos países técnico-economicamente secundarizados. Consultorias são exércitos numerosos e operam em escala global, como a PricewaterhouseCoopers, que emprega 276 mil pessoas, a Accenture, com mais de 500 mil empregados, a Capgemini, grande consultoria em tecnologia com mais de 270 mil funcionários em todo o mundo, entre muitas outras. Observe que a expressão transformação digital, amplamente adotada por agências internacionais, governos e pelas imprensas mundiais ou mundial, surgiu no meio empresarial norte-americano e foi consolidada pela consultoria Capgemini e pelo Massachusetts Institute of Technology, o famoso MIT, que publicaram em 2011 o texto Digital Transformation. Ele cita aqui, não vou citar não. Em seguida, inúmeros países passaram a seguir as orientações à digitalização. O Brasil também possui sua estratégia de transformação digital de 2016, que segue a lógica de documentos similares de países completamente diferentes. Apesar das profundas mudanças do capitalismo do século XIX para o capitalismo do século XXI, 2 séculos depois, ele continua estruturado em classes, em agrupamentos sociais divididos pela posição que ocupam na produção e na apropriação da riqueza produzida. Nesse sentido, Faustino Leopold perguntam o que de fato é o colonialismo digital e, sobretudo, quais são suas implicações para a dinâmica da luta de classes contemporânea. Ele fez uma pergunta restrita a um tipo de raciocínio muito feito dentro das questões das ideologias ou da estrutura de ideias que se opõem ao capitalismo, ok? O livro vai muito além disso, tá, gente? Eis a questão crucial. Além disso, os autores trazem a descrição dos processos codificados que articulam os conflitos de classe aos raciais e étnicos. A digitalização e a dataficação não eliminaram o racismo, mas o reproduziram, em alguns casos expandiram para a gestão algorítmica. Bancos de dados que portam decisões racistas, ao alimentar os sistemas de algoritmos de machine learning com uma rede neural artificial, têm gerado padrões racializados e modelos racistas para tratar novos dados. Assim, a chamada inteligência artificial baseada em dados pode não apenas reproduzir, mas também ou até ampliar discriminações que nós viemos há algum tempo buscando superar. Porque está ali incrustado dentro do aprendizado da máquina sobre aquilo tudo que é a internet. Vivemos hoje uma informática de dominação, uma computação que bloqueia a tecnodiversidade e as possibilidades dos povos de criarem e recriarem seus aparatos tecnológicos. Mulheres, negros, povos originários são orientados a se contentar com a condição de usuários das soluções criadas pelas Big Techs. O colonialismo dissemina que o único modo de criar tecnologias é esse, que nos subordina e nos modula. Afinal, as plataformas digitais alegam buscar apenas e tão somente a melhora da nossa experiência. Para tal, extraem constantemente nossos dados a fim de realizar predições, a ponto de não precisarmos mais querer, uma vez que os algoritmos que aprendem com os dados de comportamentos poderão predizer nossos quereres, nossas vontades. Minha vida.
Uma das consequências desse modelo de digitalização baseado em dados é a crescente necessidade de armazenamento e processamento. Faustino e Leopold ressaltaram que 63% da receita operacional total da Amazon é obtida pelo serviço de computação em nuvens, e não pela disponibilidade logística de seus produtos físicos ou digitais. Isso não implica que sejam dados materiais. Dados são imateriais e, por isso, podem ser reproduzidos milhares ou milhões de vezes. É algo que pode ser vendido muitas vezes. Ocorre que o fato de os dados serem imateriais não implica que não necessitem de máquinas para armazená-los e processá-los. Os comportamentos e os fluxos da vida estão sendo convertidos em dados e estes são guardados em data centers gigantescos. A competição intercapitalista não desapareceu no mundo datificado, mas se intensificou. Empresas como o Alphabet, que não entregam seus dados para as empresas do Meta, que por sua vez não compartilham o que coletam para a Microsoft, a IBM, a Amazon ou qualquer outra. Cada clique, cada ação nas redes, cada e-mail pode trazer uma informação importante para compor o perfil dos consumidores de produtos, serviços e ideologias. A coleta de dados parece então não ter fim. Essa enorme coleção de dados reflete milhares de data centers, muitos com mais de 50 mil metros quadrados e milhares de servidores, gerando impacto ambiental e contrariando a quem dizia que a digitalização melhoraria o meio ambiente. Segundo o relatório Synergy Research Group de 2021, existem cerca de 8,8 mil data centers em todo o mundo, centenas deles em hiperescala, ou seja, que têm capacidade de suportar aplicações robustas e escaláveis, seja pelo processamento, seja pela conectividade disponível. Ele também cita aqui o relatório onde foi disponibilizado. A localização dos data centers parece não esconder mais uma face do colonialismo digital. Quase a metade deles está na América do Norte. São consumidores intensivos de energia e de água e geram um impacto ambiental nefasto. Levanto outra grande qualidade nesse trabalho do Faustino Leopold nesse livro: as possibilidades da resistência. E é isso aí que leva o livro a ser bastante descrito, não é propriamente uma crítica a certas ideologias. Os autores inspiram-se na visão do psiquiatra e militante da resistência argelina Frantz Fanon para organizar o pensamento, a estratégia e a ação de luta contra o colonialismo de dados. Isso implica, teoricamente, perspectiva ambivalente da tecnologia. O digital pode ser colocado a serviço da luta emancipatória. A inteligência artificial, a chamada IA, pode ser reformatada e repensada para assegurar o interesse das classes populares, das comunidades tradicionais, ou está intrinsecamente vinculada à eficácia e à eficiência exigida, como sempre, pelo capital. Protocolos anticapitalistas inspirados no ativismo hacker e nas ideias de Fanon poderão gerar o mesmo efeito do rádio na luta contra o colonialismo francês, na África, né? É possível inaugurar uma inteligência artificial IA, anticapitalista? Ou nada disso importa, pois dados, algoritmos, modelos estatísticos seriam neutros definitivamente? Os caminhos a trilhar exigem decisões sobre situações complexas em que o poder se estrutura também pelas tecnologias. O controle do intelecto geral pelo capital reforça a alienação técnica e anula a inteligência coletiva local, consolidando sua submissão ao marketing. Assim, vivemos na névoa da guerra, e essa nossa visão turva nos impede de perceber as armadilhas do neoliberalismo, fase doutrinária atual do capitalismo mundial. O fetiche da tecnologia é uma dimensão da alienação técnica que robustece a alienação do trabalho.
o capitalismo construiu subjetividades alienadas do produto de seu trabalho. Para isso, teve que aprofundar as separações e os isolamentos sociais. A cultura se apartou da tecnologia, como se esta não fosse também sua expressão e ambas não fossem o social e historicamente, entre elas, condicionadas. A tecnologia se tornou uma espécie de solução mágica, cada vez mais distante da compreensão das pessoas. Quanto mais a indústria avança no processo da divisão do trabalho, quanto mais se vai substituir o trabalho vivo pelo trabalho objetivado, mais distante ficam os trabalhadores da apropriação do fruto mesmo de seu trabalho, como era antes então. Há um jargão na cultura digital que diz que não foi da melhoria do cavalo que se chegou à máquina industrial, bem como não foi da melhoria da máquina que nos levou ao silício. Por exemplo, a guerra pelo controle dos semicondutores se dá em batalhas por conhecimento, por bloqueio econômico dos detentores dessa tecnologia a seus inimigos geopolíticos. A alienação técnica dos detentores da tecnologia. Eu li errado. A alienação técnica e a alienação do trabalho atingiram seu ápice no mundo informacional das máquinas cibernéticas. Chegamos a ele. É esse ápice, pelo menos é o que se tem, né? Essa alienação contribui de modo decisivo para consolidar a subordinação de nossa inteligência local e nacional à conveniente ideia de sermos felizes consumidores e usuários de tecnologias inventadas nos países técnico-economicamente mais ricos. E é nisso aí que ele está vendo o racismo. Estamos aptos a comprar, nunca desenvolver nem criar. Nós só somos compradores. Nós vendemos commodities e compramos produtos de alta tecnologia dos países ricos, certo? Estamos aptos a comprar, nunca desenvolver nem criar. Não nos é dado. Esse é o colonialismo. Desse modo, não teria sentido armazenar nossos dados em infraestruturas locais, nossas mesmas, que permitissem criar nossas tecnologias, reconfigurar os algoritmos ao nosso modo e avançar em nossos novos experimentos. Não, porque nós somos colonizados, digitalmente. Ter o controle dos dados que expressam o nosso cotidiano impediria ou dificultaria que os sistemas das IA das Big Techs criassem soluções voltadas para o lado de cá, para o nosso interesse. Com uma classe dominante que não apostou na industrialização em um mundo industrial e agora não aposta em criar e desenvolver a infraestrutura cibernética necessária para um mundo informacional, que é o que nós temos, e o Estado? O que ele pode fazer? Nada pode fazer? Poderia, caso seus gestores não estivessem subordinados à doutrina neoliberal ou subordinados a uma elite que não quer fazer, uma classe dominante que não quer criar soluções particulares nossas, que foi contra a nossa reindustrialização, está sendo contra as nossas bases de dados. Poderia, caso seus gestores não estivessem subordinados à doutrina neoliberal, é o que eu estou falando. Assim, como um loop computacional em uma repetição infindável, o neoliberalismo reforça o colonialismo digital e nega às sociedades o direito à invenção e ao desenvolvimento tecnológico particulares. Em cada país, em cada região do mundo, esse livro traz a reflexão indispensável para descolonizar nosso pensamento e rompermos com essa condição. Olha bem, um livro pode nos esclarecer. Ele só será definitivo se nós tivermos muitas mentes que leiam ele e arguam o que está acontecendo e concordem, ou até discordem, mas que andem em discussão. É óbvio que o nosso país precisa de tecnologia, precisa desenvolver tecnologia, precisa se reindustrializar. Mas nós temos muita gente puxando isso para trás. O Brasil não está investindo em computação de dados, o Brasil não está investindo em inteligência artificial. O nosso investimento aqui é menos de 0, alguma coisa, nem chega a 1% do PIB nessas áreas. Tudo nosso aqui é comprado e aproveitado dos grandes desenvolvedores, dos departamentos das Big Techs, das grandes, vou chamar de multinacionais
das Big Datas, né? E das grandes produtoras de tecnologia, né? E nós não temos nada nosso. E, portanto, não teremos mercado. O nosso mercado é um mercado de compra de coisas do estrangeiro, em todos os níveis. Em termos nacionais, nós não temos aqui mesmo um mercado consumidor robusto, porque faltam-nos empregos. A maioria dos brasileiros não se dizem desempregados, mas eles estão com empregos precarizados, vivendo a própria vida, se virando nos 30. Então o país está muito balançado. Muito bem. Eu pretendia ler também a introdução, mas eu já concluí que vai ficar muito grande. Vamos a uma nova inserção desse assunto do programa Pontuando, com outros pareceres que possam trazer mais dados e mais estudos. Talvez com outro título, né? Não com esse título de colonialismo digital, mas que tenham saído desse livro. Esse livro aí parece que dá para a gente explorar vários formatos de assunto. Vou lê-lo primeiro e a gente vai fazendo isso aí. Eu agradeço a vocês. Por favor, deixa aí o seu like, compartilhe o vídeo, deixa seu comentário e assina o canal, né? Aperta o sininho lá para que você seja informado todas as vezes que nós colocarmos um novo programa no ar. E até o próximo programa Pontuando, com algum assunto que nós acharmos muito interessante. Muito obrigado e até lá!